a falar e dar testemunho do seu passado glorioso. A Síria, entretanto, desempenhou nos planos de Deus papel importante na preparação do mundo para receber o Verbo que se fez carne. Babilônia, Caldeia versus Babilônia. Na versão Almeida atualizada, o nome Caldeia aparece 7 vezes, 3 em Jeremias 50.10, 51 do 24 a 35 e 4 em Ezequiel 11, 24, 16, 29, 23, 15 e 16. O termo caldeus aparece mais de 80 vezes no Antigo Testamento e uma só no Novo. Atos 7, 4 designa. Número 1. Uma tribo seminômade que habitava o norte da Arábia e o Golfo Pérsico. Jó 1.7. Esse povo acabou se transferindo para Ugo e se não se distinguiu dos arameus. Gênesis 11, 28 e Atos 7.4. 2. Nos anais assírios, a partir do século X a.C., registra-se terra de Caldu para designar terra do mar, isto é, tribos que moravam no extremo sul da Mesopotâmia, nas proximidades do Golfo Pérsico. 3. Assurbanipal 2, 883 a 859, fez distinção entre os assírios e babilônicos antigos. Outro rei, Haddad-Nizari 3, nomeia diversos caldeus para o seu serviço. 4. Caldeia foi uma região da Síria, tanto assim que um chefe desse distrito caldeu de Bit Yaquim, Marduk-apla e Dima 2, se apossou do trono da Babilônia e buscou ajuda do Ocidente contra a Síria. Isaías 39. O profeta Isaías advertiu energicamente que significaria para ajudar a auxiliar os rebeldes caldeus. Isaías 23, 13. Quinto, caldeu é empregado como sinônimo de Babilônia em Isaías 13, 19. 6. Com o termo caldeu, Ezequiel 23, 23 designa todos os domínios babilônicos. 7. Nabopolassar, 626 a.C., inaugurou a dinastia, tornando famoso o termo caldeu. Nabopolassar foi sucedido por Nabucodonosor, Amel-Marduk, Evil-Merodach, Nabonido e Belsazar. Desse último se diz Belsazar, rei dos caldeus, Daniel 5:30. 8. Em Daniel 3:9, Babilônia se refere à parte sul da Mesopotâmia, ou Reino dos Caldeus, de Daniel 9.1. 9. Língua dos caldeus, Daniel 1.4. Era provavelmente um dialeto babilônico semita. Donald J. Wiseman, professor de assiriologia, afirma que é errado empregar o termo caldaico em lugar de aramaico. Olha, então a língua dos caldeus era aramaico, né? O termo número 10, o termo caldeu, é aplicado em Daniel 3.8 e outros versículos aqui, aos astrólogos e aos sacerdotes e a pessoas bem educadas. Veja ainda Daniel 5:30, Abacuque 1:6, Atos 7:4, entre outros. Nas considerações a seguir, empregamos a palavra Babilônia para designar a parte central e sul do Vale da Mesopotâmia, o que equivale ao antigo país da Suméria. País, na época pré-semita, a Caldeia era Ger, território, chamado Nigir, talvez Nippur. Nos textos acadianos registra-se Súmero, de onde vem Sumer, Sumérios. No Antigo Testamento, Sinar, Gênesis 10:10. Na Septuaginta, Senar. Nos escaravelhos de Tutmoses III e Amenófis III, Sing, que transferido para o grego é Sigara e Sanyara. Ao tempo de Ciro, escrevia-se Mate Sumeri o Acade, isto é, país da Suméria e Acade. Na época neobabilônica, escrevia-se Mate Caldi, país dos caldeus. Jeremias 24.5 registra Eres Casdim. No domínio persa se escrevia Mate Basili, que corresponde a Eres Babel, de Jeremias 50.28.
e 51.29. A tudo isso, a Enciclopédia de la Bíblia adverte: todos os nomes dados ao país Babilônia indicam um conceito político-histórico mais do que étnico e geográfico. A cidade, a Babilônia no sumeriano, é Kadingir, que vem a ser porta de Deus. Daí vem a palavra Babilu, que no plural é Kadingir-ha. E passamos a ter então Babilane, de Babilu, passou para o perso antigo Babifus e para o hebraico Babel. Gênesis 11:9. Sentido etiológico. No grego é Babulon. No antigo babilônico aparece Din-tir, bosque da vida. Em Jeremias 25:26 e 51:41, a cidade de Babilônia é chamada Sesac, de acordo com a versão Almeida do século 21, com a seguinte nota de rodapé: Sesac é um código para se referir à Babilônia no hebraico. Geografia. Como conceito geográfico, segundo a Enciclopédia de la Bíblia, Babilônia corresponde ao território da Mesopotâmia, que vai de Hite a Samaria, norte de Bagdá, até o Golfo Pérsico, e que reúne as antigas regiões de Sumer e Akkad, que no sumeriano se lê Quem El-Jequi Uri. Pelo oriente, alcança os contrafortes dos Zagros, pelo sudeste confina com Elam, e pelo sudoeste e oeste com o deserto sírio-arábico. Babilônia, pois, foi plantada na fértil região, com chuvas abundantes, exatamente onde se desenvolveu a impressionante e incomparável civilização sumeriana. É nessa área privilegiada onde Babilônia tem o seu background, região essencialmente agrícola. As escavações norte-americanas de 1956 e 1957 constataram a existência de uma vasta rede de canais entre Bagdá e Nippur, que constituiu a base da sua agricultura. Pouca ou quase nenhuma pedra havia na Babilônia. Em compensação, a cerâmica era encontrada em profusão. As principais cidades da região que formavam a Grande Babilônia eram Sippar, Kuta, Kis, Borzippa, Nippur, Uruk, Ur, Eridu. A cidade de Babilônia ficava sobre o Eufrates. História. Origens. Gênesis 10:10 afirma que Nimrod edificou Babel. Gênesis 11, do 1 ao 9, registra a construção da grande e alta torre, cujo tope chegaria ao céu. Pela mistura das línguas, Deus confundiu o intento deles, que passaram então a não se entender mais. Daí vem a palavra hebraica, cuja raiz é balal, que significa confusão, misturar. Sarkalizarri, rei acadiano, deixou um texto onde aparece Babil, século 23 a.C. Em crônicas posteriores, aparece Babil insurgindo-se contra Sargão de Akkad durante o período da terceira dinastia de Ur, 2060-1950. Babil é um reino de pouca ou nenhuma importância. Sua verdadeira história, entretanto, começa com a chamada primeira dinastia da Babilônia, 2036 a 1731, constituída de semitas ocidentais ou amorreus infiltrados na Mesopotâmia desde o terceiro milênio. Primeira dinastia babilônica, 2036 a 1731 a.C. A dinastia amorreia, a primeira da Babilônia, esplende com Hammurabi e seu filho Sumsu-iluna. O fundador desta dinastia foi Sumu-abum, 2036 a 2017, contemporâneo de Ilozuma da Síria. Com Hammurabi, Babilônia chega a ser o centro de progresso religioso, social e cultural. Paralelamente ao progresso da Babilônia, dois reinos se tornam superpotências ao norte, a Síria, e ao ocidente, Mari. Hammurabi conquista Larsa, a Síria, e Mari e Esnuna,
alarga seus domínios até o Eufrates Médio e ao Alto Tigre. Hammurabi foi reconhecido como o verdadeiro unificador de Sumer e Akkad. Sob Samsu e Luna, Babilônia começa a decair. Enquanto isso, as Hurritas se vão fortalecendo. Morzilis I de Ati, numa rápida investida, a reduz a um reino de insignificantes proporções. Dinastia Kassita, 1730 a 1350 a.C. Até hoje não foi possível identificar a origem dos Kassitas. Pensa-se que eram hordas nômades que desceram das montanhas de Zagros. Um continente ariano forte e bem organizado tomou dos cassitas seu território, expulsando-lhes. Os cassitas se dirigiram para o sul da Mesopotâmia. Nada de valor cultural deixaram nas terras que ocuparam por muitos e muitos anos. Obscuramente e sem nenhuma contribuição relevante, viveram esse lapso de tempo na Babilônia. Tudo nos dá a entender que começaram a entrar em Babilônia nos últimos anos do reinado de Samsu e Luna. Levanta-se algum primeiro que se apodera da Babilônia e dá-lhe o nome de Cardunias. O curso dos acontecimentos mundiais forma o triângulo do supremo poderio. Babilônia não se relaciona com Egito, Mitanni e Ati. A Síria e Elã começam a se fortalecer e ameaçam o equilíbrio ao sul da Mesopotâmia, que se esforça para se aproximar do Egito. O mais importante rei cassita foi Kurigalzu, fundador de Dur-Kurigalzu, hoje conhecida como Akarkuf. Tukulti-Ninurta I da Assíria consegue conter o poderio ameaçador dos hititas. Chega a Carquemes, prende o seu rei e o deporta para Assur, juntamente com a estátua do deus Marduk. O elamita Sutruk-Nanunti I pôs seu filho Kutir-Nanunti no trono da Babilônia e transfere para Suzã e a estrela de Naram-Zin e a do código de Hammurabi. A dinastia cassita se apaga para sempre. Tempos nebulosos, 1350 a 1130 a.C. Levanta-se Nabucodonosor I, um rei da dinastia de Zin, e expulsa os elamitas e recupera a imagem de Marduk. Tiglat-Pileser I conquista Dur-Kurigalzu, Sipar, Upi e Babilônia e reduz à vassalagem o seu rei Marduk-Dinarri. A Síria afasta o período de tribos nômades dos arameus e suteus, estes, porém, golpeiam Elã e tomam Babilônia e a Síria. Na última parte do segundo milênio, Babilônia reconquista seu prestígio e a Síria é abatida. No século XII, ambas vão entrar nas trevas do esquecimento. A Síria se levanta, Babilônia não passa de um satélite da Síria. Os reis babilônicos são quase todos arameus insignificantes. Senaqueribe destruiu Babilônia e Asarhadon a reconstruiu. Período neobabilônico, 812 e 723 a.C. Uma dinastia genuinamente caldeia passa a reinar. Nabopolassar foi a primeira estrela a brilhar neste novo céu babilônico. Começou a fazer aliança com os medos, objetivando conquistar Arã, onde a Síria tem seu último baluarte sustentado pelo braço egípcio. O faraó Neco atravessa a Palestina e de passagem mata o rei Josias e Judá em Megido, 2 Reis 23 e 29, e prossegue para o norte, instala-se em Carquemes, mas Nabucodonosor II, o príncipe herdeiro de Babilônia, enfrenta os egípcios e os obriga a fugir. Jeremias 46. Nabucodonosor II avança e toma Ascalon. Jerusalém se alarma e se proclama em jejum. Jeremias 36, 9. Mas Joaquim não crê, o que o leva a ser castigado. Jeremias 36, 20 e 29. Babilônia fracassa em sua tentativa de tomar o Egito. Foi nessa ocasião que Joaquim, rei de Judá,
se rebelou contra a Babilônia, conforme 2 Reis 24.1. Nabucodonosor então prendeu Jeoaquim, sua mãe e seus oficiais e os transferiu para a Síria com rico despojo, 2 Reis 24, do 10 ao 13. E nomeou Zedequias, rei de Judá, em lugar de Jeoaquim, 2 Reis 24, 20. 12 anos mais tarde, Nabucodonosor toma Jerusalém, mata os filhos de Zedequias, vaza-lhe os olhos, destrói Jerusalém, incendeia o templo e leva o povo judeu cativo para a Babilônia com ricos despojos. Babilônia, com Nabopolassar e Nabucodonosor, se torna o maior e mais rico, o mais poderoso reino do mundo antigo. Babilônia era a cidade maravilhosa, com Evil-Merodach. Babilônia começa a declinar. Nabonido entrega o reino a seu filho Belsazar, de cujas mãos Babilônia é tomada e apagada para sempre. Belsazar se opôs ao culto de Marduk, que desgostou grandissimamente a classe sacerdotal forte e prestigiada. Os sacerdotes entraram em aliança com Ciro, rei da Pérsia, Daniel 10.1, e prepararam um caminho, incluindo a abertura do inexpugnável portão da Babilônia. Para Ciro entrar com seus exércitos, matar Belsazar e libertar os judeus. Últimos tempos da Babilônia. A partir de 539 a.C., os reis persas ou aquimênidas alargaram seus domínios e chegaram à Grécia. Sangrentas batalhas foram travadas entre persas e gregos. São as famosas guerras médicas. Babilônia continuou a se insurgir contra os persas. Xerxes chegou a incendiar a Babilônia certa vez, destruiu o templo de Marduk, fundiu sua imagem e matou seus sacerdotes. O Império Babilônico desapareceu completamente entre 480 a 476 a.C. Alexandre Magno incendiou Persépolis, poupando entretanto Babilônia. Reconstruiu seus templos e seus zigurates. Sob os Seleucidas, 312 a.C., a capital é transferida para Seleucida, próxima ao Tigre, ficando Babilônia apenas como capital religiosa e cultura. A partir de 93 a.C., os partas dominaram a cidade e mais tarde os sassânidas. Os romanos tiveram pouco trato com ela. A partir de 637 d.C., os árabes se apossaram da Babilônia. Há uma afinidade muito grande entre Babilônia e a Bíblia. É interessante notar-se que a nação e o povo hebreu nasceram com Abraão na Mesopotâmia. Ainda com Abraão foram para a Palestina, com Jacó chegaram ao Egito, com Moisés saíram do Egito, com Josué entraram em Canaã, com Zedequias foram para o exílio da Babilônia, que está na Mesopotâmia. Foram para o cativeiro por causa de seus ídolos. Pois bem, na Babilônia, capital dos ídolos, os judeus, nos 70 anos de desterro, foram curados de seus ídolos para sempre. Por isso, foram preservados para o advento de Jesus, o que já ocorreu. Agora a mão de Deus ainda os guarda, apesar da dureza do coração deles, quanto a Jesus, até que o Filho do Homem venha outra vez. Pérsia, nome, em hebraico Paras, persa antigo, Parsa, persa moderno, Pars, Sudar antigo. Sobre esse nome, a enciclopédia Mirador Internacional informa: em Isidório de Sevilha, 550 a 636 d.C., registra-se pela primeira vez a forma latina Pérsia, que no latim clássico em Cícero, 106 a 43 a.C., e Virgílio, 70 a 12 a.C., por exemplo, documenta-se com a grafia Persis, idis, empréstimo ao grego Persis, idus, Pérsia, vocabulário que ocorre na expressão Pérsia G, isto é, terra, país persa. Geografia. Pelos documentos desenterrados, conhecemos duas Pérsias. Primeiro, Grande Pérsia, situada a sudeste de Elam, correspondia quase à Pérsia atual, chamada Fars ou Farsistã, corruptela de Parsa. 2. Pequena Pérsia, limitada ao norte pela Magna Média, a sudeste pelo Golfo Pérsico, a leste pela Camânia, hoje Kermã, e a noroeste pela Susiana. Seu comprimento era mais ou menos de 400 quilômetros
a sua largura de 320 km. Sua superfície total ia de 120 mil km quadrados. Em sentido amplo, a Pérsia compreendia o Planalto do Irã, toda a região que confinava com o Golfo Pérsico, os vales do Tigre e do Sírio, o Mar Cáspio e o rio Oxus, o Jaxartes e o Indo, o Templo de Assuero, Esté 1 e 10.1. O Império Persa estendia-se da Índia à Grécia e do Danúbio ao Mar Negro e do Monte Cáucaso ao Mar Cáspio ao norte e atingia o deserto da Arábia e da Núbia. Origem. Quando o Senhor Deus construiu as nações, Gênesis 10, a Pérsia não aparece na lista, prova que ela é posterior. Pensa-se surgiu com os povos vindos do Planalto do Irã, situado entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Grupos étnicos procedentes deste planalto invadiram o território persa, formando comunidades das quais a mais antiga é a de Sialk, sexto milênio a.C. No segundo e terceiro milênios a.C., os Guti e os Lulub, os Cassitas e os Elamitas se instalaram também na mesma região. Os Elamitas formaram um grupo mais importante e fundaram Suzã. No segundo milênio a.C. chegaram tribos das planícies meridionais da Rússia. Os Cassitas, apoiados por forças persas, conquistaram Babilônia e dominaram no século XVIII ao XVII a.C. É provável que tenha também ocupado Elã entre os séculos XVI ao XIV a.C., a partir do século XIII a.C. Os elamitas se rebelaram contra os cassitas e sacudiram seu jugo. Libertaram-se completamente dos cassitas e conquistaram Babilônia e chegaram a Persépolis. Nabucodonosor I, 1129 a 1106 a.C., infligiu-lhes pesadas derrotas. Em 639 a.C., Assurbanipal da Síria apaga para sempre o poder elamita. Nova invasão do Planalto ocorreu no princípio do primeiro milênio, dessa vez por tribos indo-iranianas da Transoxiana e do Cáucaso, incluindo medos e persas. Citas e assírios dominaram a região por muito tempo. Siachiares da Média unifica as forças de sua região, ataca com relâmpago e toma Nínive em 612 a.C. 2 anos mais tarde, ou seja, 610 a.C., Siachiares reduz os assírios à escravidão, prossegue em suas investidas e toma o Arã. Ásia Menor, Anatólia e Lídia. Por sua morte, seu filho Astíages sucede-lhe no trono, cujo governo estendeu-se até 550 a.C. Quando o trono foi tomado por Ciro II da Pérsia, medos e persas eram, entretanto, um só povo, falando a mesma língua. O que houve, na realidade, com a mudança do ocupante do trono foi uma revolução na dinastia reinante. Império Aquimênida. Em Ecbatana, atual Ramadã, os medos consolidaram seus domínios no norte do Planalto iraniano. Os persas se estabeleceram no sul, em Parsis, hoje Fars, e em Anshan, onde Teipes Crispe reinou de 675 a 640 a.C. Tudo dá a entender que foi esse monarca o verdadeiro fundador do novo reino. Era filho de Aquemenes, Hakamanish, século 7 a.C., deu nome à dinastia. Seu primeiro sucessor foi Ciro I Kurosh e Cambises, e se casou com Mandana, princesa Meda, filha de Astíages, e foi pai de Ciro II o Grande, 559 a 530 a.C. Elã se enfraqueceu pelos constantes ataques de Assurbanipal. Os persas se valeram da decadência elamita para estender seus limites ao ocidente. Ciro II toma Suzã, antiga capital do Elã, e a transforma em sua capital. Astíages é deposto. Creso, rei da Lídia, avança com grandes tropas
e transpõe o rio Alis, fronteiro aos Medos, e invade a Capadócia. Ciro II ataca Creso, trava-se entre lídios e medo-persas a famosa Batalha de Pitera, 547 a.C. Creso recua para Sardes, onde é capturado. Ciro II era especialista em círculos às cidades e, graças a esse engenho, tomou a Jônia, a Cária, a Lícia, apoderou-se da Babilônia e derrotou Nabonido em 538 a.C., combatendo os nômades iranianos. Ciro II morre em 530 a.C., passando a coroa a seu filho Cambises, que tornou o Império Medo-Persa no colosso que ia do mar Mediterrâneo ao Indo. Cambises II tomou o Egito e depois Psamético III. Na Batalha de Pelusa, tomou Mênfis, 525 a.C. O faraó foi deportado para a Ásia, onde o assassinaram pela suspeita de conjuração. Cambises II marcha com o propósito de tomar Cartago, mas fracassa. A notícia de insurreição no seu país o leva de volta à Pérsia. Morre na longa viagem. Dario, príncipe de sangue real, filho de Histaspes, sátrapa da Pártia e Hircânia, prosseguiu virgem, levando o corpo de Cambises. Chegando na Pérsia, matou Gomata, usurpador do trono, que se dizia Esmerdes, irmão de Cambises II, assassinado por Gaumata. Cambises não tinha herdeiro e Dario o sucedeu com o nome de Dario I. O princípio do reinado de Dario I foi marcado por terríveis insurreições na Babilônia, no Elam, na Média e na própria Pérsia, no Egito, na Armênia e em Sardes. Em 517 ele tinha tudo debaixo de seu controle, mostrando que era ativo de atitude e conquistador. Começou a trabalhar para dilatar seu reino. Conseguiu, levou seus domínios até o Egeu, conquistou Samos, Trácia, Macedônia e as ilhas de Lemos e Imbros. Atenas se opõe a Dario, unindo-se a Eritreia para atacar os persas. Dario tomou Eritreia e marchou contra Atenas, sendo derrotado por Milcíades e Calímaco na Batalha de Maratona, onde 6.000 persas pereceram. Quando se preparava para vingar-se de Atenas e atacar o Egito, ele morreu. Dario é considerado um dos gênios políticos do mundo antigo. Criou as satrapias, organizações autônomas constituídas de um governo civil e um militar, eram sujeitas ao pagamento de tributo à metrópole. Xerxes I, o Assuero da Bíblia, foi sucessor de Dario I. Antes de voltar às guerras com os gregos, esmagou as insurreições no Egito e na Babilônia. Em 482 a.C., atacou os gregos. Os persas vitoriosos entraram em Atenas, mas acabaram sendo derrotados na famosa Batalha de Salamina, 480. Dizem que Xerxes acompanhou a Batalha de Salamina sentado no seu trono de ouro. Após Salamina, o general persa Mardônio é derrotado em Plateia e Micale, 479. Xerxes retira-se para Suzã. Após 13 anos de trégua, Xerxes volta a atacar os gregos, mas é derrotado na Batalha de Eurimedonte, 466. Artaxerxes II conseguiu dominar a Ásia Menor e Chipre. Artaxerxes III, bem como outros reis persas, pouco fizeram pelo império que se desmoronava com o correr do tempo. Filipe II da Macedônia e seu filho Alexandre o Grande reduziram o grande império persa à expressão mais simples. Dario II é batido por Alexandre da Macedônia na Batalha da Arbela em 330. Dario é assassinado por um de seus sátrapas. Com Dario III termina a dinastia Aquimênida. Os Seleucidas. Com a morte de Alexandre o Grande, seu vasto império foi dividido entre os seus
4 generais ou sucessores de Adosh. Um deles, Seleuco, reuniu sob sua coroa todo o Irã até o Indo. É considerado o fundador da dinastia Seleucida. Houve guerras constantes entre os Seleucidas e Ptolomeus do Egito. Insurreições surgiram em todos os seus domínios e foram a causa do enfraquecimento do reino. Em 247, Arsaces II fundou a dinastia Arsácida. Antíoco II, o Grande, sufocou diversas insurreições na Média. Em Pérsis, ele alcançou vitórias sobre os partas e os bacterianos. Seu território era grande demais e de difícil controle, por isso assinou paz com seus súditos rebeldes. Os romanos prejudicaram os persas, causando-lhes terríveis derrotas. Antíoco IV, o Epífanes, 175 a 173, consegue recapturar diversas províncias perdidas aos inimigos, mas nada consegue de Pártia Bactria. Os partas, Frates I, 176 a.C. e Mitrídates I, 171 a 138 a.C. Da parte da Pártia já haviam conquistado Média, Babilônia e outras possessões do Império Persa. Demétrio II Nicator, 140, é derrotado pelos partos, que também derrotaram Antíoco VII. Os Seleucidas são apagados mais ou menos em 130 a.C. Mitrídates II, luta contra seu filho Orontes I e os armênios. A dinastia parta vai se enfraquecendo. Com Fraates III, 70 a 57 a.C., o império volta a experimentar estabilidade e poder. Os romanos, com Cínio Crasso, 50 a.C., e Marco Antônio, 36 a.C., foram derrotados em suas tentativas de apoderar-se do Oriente. Os partas tomam a Síria. As lutas internas desabilitaram o Império Parta. Isso proporciona excelente oportunidade aos romanos de concretizar suas ambições expansionistas. Trajano Marco Aurélio, Septímio Severo e Caracalla invadiram a Pártia e chegaram até Ctesifonte, sua capital. Pérsis, descendente dos Seleucidas, juntou nova dinastia e reinou na Pártia. Essa dinastia sustentou-se até 636 d.C. As dinastias se sucedem na Pérsia, passando pelos Sassânidas, os árabes, os Sefévidas, as dinastias de Nadir Shah, Zand, Kadjar, até a de Reza Pahlavi, fundada em 1925 por Reza Khan e deposta em 1979. Pérsia moderna limita-se ao norte com a União Soviética e o Mar Cáspio, ao ocidente com a Turquia Asiática, a leste com Beluchistão e Afeganistão, ao sul com o Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz e o Golfo de Oman. A religião aquimênida, conhecida hoje por inscrições rupestres e que dominou o pensamento iraniano, foi no princípio de um deus Ahura Mazdan, o supremo criador e protetor da justiça e da verdade. As inscrições de Dario e de seus sucessores não mencionaram outro deus, mas fazem alusão a deuses. Com Artaxerxes II aparece Mitra, deus do sol, e Anahita, deusa das águas e da fertilidade. A religião persa inclinou-se muito para o monoteísmo, com Zoroastro, o Zaratustra, que a gente lê como Zoroastro, aqui está Zoroastro. Zaratustra recomeçou um certo dualismo ao lado de Ahura Mazda, deus da luz e do bem. Perfila Ahriman, deus das trevas e do mal. Prestavam culto aos 4 elementos da natureza: fogo, ar, terra e água. Os judeus viveram anos sob a influência desses ídolos.
e ritos e desse poder espiritual das trevas. O Senhor guardou o seu povo. Média, nome. Em hebraico, Madai, Mada, grego, Medeia, latim, Média, assírio, Amadá, persa, antigo, Mada. País. Ficava a noroeste do Irã, limitava a noroeste com a Armênia, a ocidente da Síria, ao sul com Susiana, Pérsia, Caramânia e a leste com Pártia e Hircânia. As terras de noroeste, chamadas Atropatena, eram muito férteis e produziam mel, laranja e vinho em abundância, e as do leste eram transformadas em pastos para a criação de cavalos. O comprimento da média era de 1.111 km por 462 km de largura, perfazendo uma área de mais ou menos 513.282 km. Era considerada a maior província da Ásia anterior, com uma mistura de povos assim distribuídos. Nas montanhas do norte estavam os nômades, descendentes dos citas, e nas estepes do centro ariano estavam as minorias étnicas que realmente dominaram o país. A média estava no sopé do monte Elburz, cujo pico se erguia a 5.700 metros. O vulcão Demavend ocupava a parte mais alta. A mais ou menos 1.100 metros estava a cidade A média estava a sopé do monte Elburz, cujo pico se erguia a 5.700 metros. O vulcão Demavend ocupava a parte mais alta. A mais ou menos 1.100 metros estava a cidade de Rages, a primitiva capital Meda. Essa cidade, destruída e abandonada diversas vezes, voltou a florescer na Idade Média com o nome de Rai, hoje destruída. O rei Deioces agrupou pequenos principados e formou o grande império com capital em Ecbatana, no sopé do monte Elvend, cuja altitude é de 3.600 metros. Ecbatana tinha uma boa altitude e clima excelente, e deliciosas fontes irrigavam, o que tornavam seus bosques e jardins, bem como os campos de lavoura e pomares, de grande produtividade. A estrada que ia para o sul estava Aspadana, Ispahan, e para o ocidente, que descia para a Babilônia, estava Bagastana ou Berristum, onde estão as famosas escrituras rupestres de Dario I e que deram contribuição decisiva para a decifração do cuneiforme, equivale à pedra Roseta para o hieróglifo. Rei Medo Fraortes, antes dos Aquimênidas, estendeu seus domínios até Araxes. Depois da conquista macedônica, essa região foi chamada Média Atropaten, de onde deriva o nome Atorpatacan. As altas montanhas do leste e suas vertentes do lado Cáspio foram habitadas por um povo da raça ariana, cujos homens serviram ao exército persa, conhecidos como tapunes, amardos e cadúzios. Heródoto e outros autores gregos frequentemente chamam os medos de persas. História. Elã e a Síria confrontaram-se muitas vezes nos sangrentos campos de batalha. A Síria ora vence, ora perde. Média se vale da luta encarniçada de seus dois grandes rivais para subir e reinar. Isso despertou o ódio dos persas. Média contratou exércitos mercenários que vieram da Síria. Nos anais de Salmanasar III aparece Média como tributária da Síria. Tiglat-Pileser III continuou recebendo tributos da Média. Em 715 a.C., Sargão prende e deporta o chefe medo Daiacu. Fraortes, 675 a 653, filho do Daiacu, subjugou os persas.
enfrentou os assírios e acabou morrendo em batalha. Os citas tomaram o Império Medo, mas foram desbaratados pelo Medo Siachiares. Esse se alia à Babilônia, junto a eles destrói Nínive. Em 612, Siachiares avança pelo norte e chega à Armênia, Ásia Menor, e vai até o rio Alis, dispondo-se em linha de batalha contra Lídia e Aliates. Um eclipse do Sol, predito por Tales de Mileto, 28 de maio de 585 a.C., aterrorizou os beligerantes. Ciro aproveitou a oportunidade para tomar Ecbatana, capital meda, em 550 a.C. Civilização. Os medos foram os primeiros considerados arianos e formaram, assim, uma hegemonia mundial. Durante a vigência do Império Persa, os medos apareceram como magos, que vêm a ser uma casta sacerdotal que se opunha aos profetas. Falavam a língua indo-europeia, semelhante ao sânscrito. De Nínive transportaram para Ecbatana obras de arte assíria. Adoraram o cerimonialismo religioso dos assírios. Usaram a escrita mesopotâmica. Sua cavalaria assemelhava-se à dos indo-germânicos. Os medos e a Bíblia. Gênesis 10:2 refere-se a Madai como um dos filhos de Jafé. Salmanasar 5, 726 722 conquista Samaria e transporta os cativos de Israel para cidades medas. 2 Reis 17:6 afirma que os medos não prezavam a prata e do ouro não faziam caso. Os medos foram convocados pelo Deus Todo-Poderoso para castigar a Babilônia. Em Isaías 21:2, os medos conjugam suas forças com as de Ciro e Elã para destruir Babilônia. Há muitas outras referências à Média nas Escrituras. E aí vai estar várias referências, inclusive Jeremias 25:25, Daniel 5:28 e etc. Cidades famosas. Ecbatana. Do grego Ecbatana, historiadores gregos a chamavam de Egbatana, em babilônico, Agmatano, elamita, Agmadana, aramaico, a Ameta, latim, Ecbatana. Então vamos ler direitinho de novo aqui. Em babilônico é Agmatano, em elamita Agmadana, em aramaico Ameta, em latim Ecbatana. Antiga capital dos medos, situadas nas cercanias do Monte Elvende, mais tarde transformada em residência de verão dos reis persas. É mencionada diversas vezes na Bíblia e nos apócrifos. Esdras 6:2, 2 Macabeus 9:3, Tobias 3:7 e etc. E Judite 1:1 e 2:4. Cidade grande, rica, magnificente e poderosa. Hoje identifica com Ramadã. Rages, no persa antigo era Raga, no grego Rakoi, Ragai, Ragaia, importante cidade do Império Persa, situada no norte da Média, no nordeste da Média. Notável por sua posição altamente estratégica e considerada inexpugnável, judeus do norte, deportados por Tiglat-Pileser III, habitaram em Rages, Tobias 1:14. Fica mais ou menos 9 quilômetros a sudeste de Tehran e pode ser identificada com as ruínas de Rai, no sopé da cordilheira de Elburz. Um dos mais importantes centros da civilização iraniana, Rages existiu desde o 5º milênio a.C., representou importante papel nas guerras médicas. Suzã, em hebraico Suzã, acádio Suzuan ou Su-Uzi, elamita, Su-Un, grego, Sosa ou Souzan, latino, Susa ou Suzã. A princípio foi capital de Elam. A dinastia Aquimênida usou-a também como sua capital. Os judeus habitaram em Suzã, como a Bíblia comprova. Veja Neemias 1:1, Esté 1:2-5 e Daniel 8:2. É conhecida desde os tempos da segunda dinastia de Ur. Assurbanipal
saqueou-a no segundo quartel do século VII a.C. e destruiu seus edifícios, seus ricos palácios, templos e zigurates. Alguns deportados de Suzã escreveram de Samaria contra os judeus. Esdras 4:9. Dario I reconstruiu a cidade e edificou nela suntuoso palácio real. Decaiu novamente sob a dominação seleucida e parta. A Sassânida Sapur II destruiu Suzã no século IV d.C. e tornou a reedificá-la. Os muçulmanos conquistaram-na em 638 d.C. e hoje está reduzida a um montão de ruínas. O arqueólogo Loftus, em 1851, descobriu em seus pontos importantes que foi a Grande Suzã de outrora. Então é 1851, né? O arqueólogo Loftus descobriu em Sus, não é Sus, pontos importantes da que foi a Grande Suzã de outrora. Os muçulmanos veneram em Sus a sepultura do profeta Daniel. Persépolis, no grego e no latim Persépolis, no iraniano Parsa, cidade persa de bastante importância. Antíoco IV, o Epifanes, tentou tomar a cidade com o propósito de saquear-lhe o templo. Não conseguiu, o povo se uniu e ofereceu-lhe obstinada resistência, segundo Macabeus 1:13 e 9:2. Era o famoso Templo de Nania. Pouco depois, Antíoco IV morreu. Persépolis é encontrada nas ruínas e sudoeste do Irã, mais ou menos 110 quilômetros ao norte de Shiraz, chamada Tati